programa Cidade Aberta. Nós vamos conversar hoje com Andrei Valério, que é professor de Educação Física. Ele estará conosco no terceiro bloco. No segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o diretor de comunicação do Sinduscom, Carlos Luiz Cavalcante, que já está aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da crise mundial, até que ponto ela afetou a indústria da construção civil aqui no Rio Grande do Norte e se há perspectiva de uma reação. Carlos Luiz Cavalcante, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Eu queria então começar a nossa conversa querendo saber disso. A crise chegou para valer a nível de Natal, a nível do Rio Grande do Norte, na indústria da construção, na construção civil? Sim, exatamente. Desde o processo que iniciou-se nos Estados Unidos, com a crise das hipotecas, que imediatamente o nosso setor sofreu as consequências. Em setembro do ano passado, em diante, a gente sentiu uma redução muito forte no volume de vendas, na velocidade de venda dos imóveis. E realmente culminou no final de ano, que é um período que pega aqui Natal, especificamente na cidade de Litorânea, veraneio, carnaval, que normalmente são períodos que é um pouco mais fraco o movimento, então agravou-se mais ainda o quadro. E você tem números para nos dar em relação a isso? Causou, a nível de quantidade de desempregos, você já tem como se mensurar isso? Só no setor da construção civil, só no sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil, no Sintracom, foram mais de 4 mil demissões nesse período, de setembro a março. Um acumulado de 4 mil empregos de postos de trabalho perdidos. Isso e contratações, isso foi feito um paralelo desse número com as contratações nesse período? Sim, isso é só o balanço, né? Só o balanço? A diferença entre admissões e demissões deu um número negativo de 4 mil postos de trabalho. Impressionante, isso só diretamente, né? Porque é bom a gente lembrar que a indústria da construção civil, ela puxa aí a indústria de cerâmica, telha, tijolos, maquetes, enfim, uma grande quantidade de serviços, né, de atividades e serviços nesse setor. Exatamente. Quando a gente está falando de 4 mil postos de trabalho, são os empregos diretos gerados pelo próprio setor. Mas tem também os empregos indiretos, né, exatamente pelas indústrias que são os nossos fornecedores, prestadores de serviços, a parte de firmas de instalação, firmas de pintura. Enfim, é uma gama muito grande, esse número é muito difícil de quantificar, mas eu diria que ele pode até duplicar, dos 4 mil a chegar a 8 mil postos de trabalho só na cadeia produtiva da construção civil. Isso no Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno. Só no Rio Grande do Norte. Se você imaginar isso, então, num estado como São Paulo, né, deve ser com certeza é um número imenso, bem mais expressivo. O governo federal esboça aí algumas atividades, algumas atitudes no sentido de enfrentar essa questão, dando isenção, né, para alguns materiais da construção civil. Isso. E também Dançando Casa, um projeto de 1 milhão de casas chamado Minha Casa Minha Gente. Qual a visão do sindicato sobre esses programas do governo federal? A nossa visão é que são medidas realmente de grande repercussão, de grande importância. O programa Minha Casa Minha Vida, que pretende construir 1 milhão de casas em todo o país, onde aqui no Rio Grande do Norte ficaram destinadas 19.300 habitações aproximadamente, tem uma repercussão muito forte no sentido de reverter esse quadro de demissões, manter o nível de atividade das construtoras, tentar reaver o nível de atividades que as construtoras até então, até agosto do ano passado, vinham atingindo, tá certo? Com o nível de contratações, com o consumo de materiais de construção, etc. A estratégia, então, é o mercado interno, né? Porque os estrangeiros que aqui investiam, foi justamente lá a crise lá, principalmente na Europa, onde o Rio Grande do Norte se beneficiava do ponto de vista da construção civil com o investimento dos euros aqui. Isso aí deve estar, e é uma pergunta, não é uma afirmação, esse dinheiro deve estar escasso por aqui, né? Não deve, sumiu. Isso, com certeza. O que é que aconteceu? A crise realmente originou-se nos Estados Unidos e teve uma repercussão imediata também na Europa. Os países, a Espanha foi o país que sentiu logo de imediato, a Islândia, enfim, foi, digamos, contaminando, né, todo o mercado mundial. E atingiu também o Brasil.
E esse programa visa, na verdade, ao público interno e às camadas das classes C, D e E, tá certo? Visa também diminuir o déficit habitacional, que é muito forte no Brasil. O próprio presidente Lula, em entrevista recente, estava dizendo que o programa tenta reverter aí em torno de 15% do déficit habitacional do país, num período curto, de um ano. Que é um dos maiores do mundo, né, o déficit, né? Eu não tenho realmente esse número, eu não posso fazer essa afirmação, mas com certeza é muito grande em função da própria população do país ser um dos países mais populosos, né? Mas eu não posso afirmar categoricamente se é o maior. Uma das questões que diz respeito à burocracia, e quando a gente conversa com as pessoas que mexem com construção civil, isso é uma queixa permanente, é a dificuldade que existe nos bancos oficiais para liberar. É muito documento, é muita reunião, é muita assinatura, enfim, é um aborrecimento imenso. E parece que os profissionais da Caixa Econômica, que é o principal banco que trabalha com essa questão da habitação, acho que o Banco do Brasil também trabalha, né, mas a Caixa parece ter um foco maior, e existe uma discussão para que entre também bancos privados. O Sinduscon tem acompanhado isso, entre bancos privados no sentido de auxiliar os bancos oficiais no que diz respeito à liberação e à agilização desse processo de financiamento de residências. Tá. Vamos por partes. Com relação à documentação exigida para o comprador, digamos, um mutuário final, essa documentação hoje é muito simplificada e um processo desse pode durar de 10 a 20 dias. Em torno de 20 dias, eu diria que é um prazo razoável, a Caixa Econômica está obtendo isso aí, para fazer um financiamento de, digamos, uma unidade isolada, que seria uma casa já pronta ou um apartamento num prédio que já está construído, né? Então, isso aí hoje, a burocracia é mínima. E a pessoa, o interessado, muitas vezes só precisa ir 1 ou 2 vezes ao agente financeiro. Na primeira vez que ele vai dar entrada na documentação, que ele faz uma entrevista e no dia da assinatura do contrato. Então, observe que ele vai fazer, de repente, a aquisição do maior patrimônio da vida dele. E, de repente, ele só ir 2 vezes aquele agente financeiro. E em 20 dias todo o processo ser formalizado, não é tanta burocracia. Já foi, há muito tempo atrás era realmente uma verdadeira via cruz. Com relação à obtenção do financiamento por parte das construtoras, né, que tem que submeter os projetos aos agentes financeiros, tanto a Caixa Econômica quanto aos bancos privados, aí sim, realmente essa documentação é uma documentação bem mais complexa. Bem mais complexa, melhor dizendo. Quer dizer, envolve uma documentação jurídica, uma documentação de engenharia, passa por vários setores e, além do que, a própria incorporadora tem que ter aprovado o projeto na prefeitura, tem que ter passado por todos os órgãos, registrado o empreendimento no cartório competente. Então, aí demanda realmente um tempo razoável. É uma das preocupações do governo no programa de Minha Casa Minha Vida, é exatamente tentar simplificar essa aprovação desde a tramitação nos órgãos de licenciamento ambiental e urbanístico, até mesmo na parte de cartorial, até mesmo com previsão de redução de custos cartoriais, para que o preço do imóvel, o preço final, caia e, consequentemente, a prestação para o adquirente fique menor. Até porque ele também está dando uma redução de juros para esse programa. É bem baixo, né? Bem baixo. Não são moradias que vão de 35 mil a 130 mil reais. Então tem imóveis para a classe média também, tem apartamentos também e casas também boas. Para a classe média tem alguma diferença do juro em relação ao programa Minha Casa Minha Gente ou inclui? Não, esse programa contempla, como eu falei, até 130 mil. Até né? 130. Até 130. Agora, e acima de 130 é diferente? O juro é muito mais alto? Sim, aumenta um pouco. Não é muito mais alto, mas ele aumenta um pouco. Até 138,16 ao ano. Cavalcante, diretor de comunicação e marketing do Sinduscon, queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidade Aberta, pelos esclarecimentos que você acaba de colocar e pelo que a gente sente aí, há sim uma luz no fim do túnel, que não é o trem, no que diz respeito à empregabilidade via indústria da construção civil. Aproveito para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que já está nas melhores bancas do Rio Grande. Muito obrigado.